vamos estudar agora a interferência. A interferência é um fenômeno ondulatório que acontece quando duas ondas se encontram em um ponto. E nesse encontro, momentaneamente, forma outra onda com amplitude diferente. Tá? Vamos para o quadro. Olha, a interferência é o encontro de duas ondas em um ponto, produzindo momentaneamente, então em curto intervalo de tempo, né, uma outra onda com amplitude diferente. Essa amplitude ela vai ser somada ou diminuída dependendo do tipo de interferência. E esse encontro acontece quando elas estão com a mesma frequência. Então, para acontecer interferência, aí a necessidade de ter a mesma frequência ou as frequências estarem próximas do mesmo valor. Nós temos aqui, antes de discutirmos os tipos de interferência, duas condições importantes para entender esses tipos de interferência, que são ondas em fase e ondas em oposição de fase. Aí, mas o que é isso, né? Olha, eu tenho aqui uma onda, eu vou chamar de onda A, uma fonte A, que está aqui produzindo, ó, essa fonte A está mexendo aqui, movimentando e produzindo essa onda. Essa onda se propagando assim, tá? Aqui eu tenho a fonte B, de vermelho aqui, ó, fonte B, que está produzindo esse movimento aqui, ó. Olha, o A, enquanto o A está para cima, B vai para baixo, tá vendo? Tá em oposto aqui, né? Eu tenho aqui o de azul, a fonte C. Uma fonte C produzindo aqui o movimento da onda C, tá? Se nós pegarmos aqui meio comprimento de onda, pegar esse pedaço aqui da onda, ó, esse meio comprimento de onda é chamada de fase. Então isso aqui é chamado de fase. Meio lambda é chamado de fase. Fase ou fuso. Então, olha, veja bem. Quando a onda A é crista, a onda B é vale e a onda C também é crista. Eu posso falar que a onda A está em fase com a onda C e a onda A está em oposição de fase com a onda B. Olha, se eu pegar aqui, ó, quando a onda A vai para cima, o B vai para baixo. Quando a onda A vai para baixo, o B vai para cima. Elas vão se propagar em oposição de fase, né? Se você analisar aqui, ó, os fusos, né, você vai perceber que ela vai se propagar em oposição de fase. Então eu posso afirmar que a onda A está em fase com onda C. A onda A está em oposição de fase com a onda B. Olha, então a onda A e a onda B em oposição de fase. E a onda A com a onda C em fase, ó. Elas se movimentam assim, ó. Quando a onda A vai para cima, o C também. O A vai para baixo, o C também. E assim sucessivamente. Isso vai ser importante para a gente identificar os tipos de interferência. Tá certo, pessoal? Pessoal, então, depois que nós vimos o que é ondas em fase e ondas em oposição de fase, nós podemos definir a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Vamos para o quadro. A interferência construtiva, IC, é o encontro em fase. Ou seja, se eu pegar aqui uma corda que vai ter duas ondas, eu vou ter aqui uma onda com crista, com amplitude aqui A, ela que está em fase de crista, e uma outra onda aqui com amplitude B e também crista. Então, está em fase a ser crista com crista. Ou também poderia ser, né? Poderia ser também, aqui eu tenho uma onda vale, olha aqui, com amplitude A, aqui vale, e uma outra onda aqui, ó, na mesma corda, também vale. Também vale. Então, a interferência construtiva é o encontro de crista com crista
ou de vale com vale. Tá? E eles vão se encontrar num ponto P. Vão se encontrar bem aqui, ó. Esse ponto P é o ponto do encontro. Nesse ponto aqui vai acontecer o encontro. Então, durante o encontro, o que vai acontecer? A amplitude A vai ser somada com a amplitude B. Olha, com a amplitude B. Então, eu vou pegar essa crista e superpor nessa outra crista. Vai ficar uma amplitude maior aqui, ó. Vai somar as amplitudes, vai virar um cristão aqui, ó. Aqui eu vou ter a amplitude A mais B. Isso quando é crista com crista. Mas eu posso ter também, se for vale com vale, olha, eu vou ter aqui um encontro no ponto P, essa onda vai vir para cá, essa aqui, ó, vai se encontrar no ponto P. E aqui, esse vale aqui, A, de amplitude A, vai somar com esse outro vale com amplitude V, B. Vai virar, então, vale com vale, um valão, ó. Aqui eu vou ter aqui uma amplitude, então, aqui, A mais B. Então, isso aqui vai ser uma interferência construtiva. O que é interessante, que depois desse encontro, a onda volta ao normal. A onda que tinha amplitude B continua se propagando para lá com a mesma amplitude. A onda que tem amplitude A continua se propagando para cá, ó, com a mesma amplitude. Interferiu aqui e depois voltou o que é normal. Isso que é interessante na interferência. Aqui no vale a mesma coisa, ó. Aqui no vale a mesma coisa. Então essa é a interferência construtiva. A destrutiva é o encontro em oposição de fase. Então aqui eu tenho encontro em oposição de fase. Olha, em oposição de fase, como nós vimos, eu vou ter aqui uma onda crista. Então essa aqui é uma crista, tá? Vai encontrar aqui então uma onda vale. Vai encontrar uma onda vale em oposição de fase. Também poderia ser vale encontrando com crista. Tá? Então, uma é oposta à outra. Vão se encontrar aqui no ponto P, ó. Vai encontrar aqui no ponto P. E o que vai acontecer no momento do encontro? Durante o encontro. Essa amplitude A, que é maior do que a amplitude B, vai ser subtraída, diminuída da amplitude B. Então, eu vou ter aqui a amplitude A da crista menos a amplitude B do vale. Tá? O que vai sobrar aqui, então? Vai sobrar, então, esse morrinho aqui, que seria A menos B. Então, na interferência destrutiva, eu estou pegando a amplitude e subtraindo da outra amplitude. A que for maior vai estar sobrando aqui o pedaço da maior. Se a maior fosse B, estaria para baixo aqui, ó. Tá? Tendo a possibilidade de até anular. Olha, se eu tiver uma interferência destrutiva com amplitude A, essa onda aqui de amplitude A, indo para cá, ó, encontrar uma outra onda, também de amplitude A, em sentido contrário aqui, ó. Então a gente está vendo aqui que as duas têm a mesma amplitude. A crista e A vale. Então aqui no encontro, olha, aqui no encontro vão se encontrar aqui, ó. Durante o encontro, o que vai acontecer? Nesse encontro aqui, A menos A, que vai dar quanto? 0. Então, momentaneamente, essa interferência destrutiva, uma vai anular a outra, vai aniquilar a onda, momentaneamente. Isso aí é muito utilizado em dispositivos que faz tratamento de som. Às vezes eu quero eliminar um barulho, então eu posso criar um dispositivo que detecta o barulho, cria uma outra onda em oposição de fase do barulho, com a mesma amplitude, para que ele elimine o barulho e produza o silêncio. Isso já tem na cabine de avião, tem alguns foninhos de ouvido, alguns carros mais modernos também tem esse aparelho que elimina ruído. Então é uma aniquilação por interferência destrutiva. E o que é interessante, pessoal, que depois volta ao normal. Olha lá, essa onda que era A, depois que interferiu, voltou ao normal. Aqui subtraiu a energia e depois volta ao normal. Olha, aqui, ó, subtraiu, aqui depois volta ao normal.
Esse é um comportamento ondulatório, que interfere em um ponto e depois volta ao normal. Aqui do mesmo jeito. Foi aniquilada aqui, ó, volta ao normal aqui, e volta ao normal aqui, ó, volta ao normal. Esse é o comportamento ondulatório, muito interessante. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos ver agora a interferência em um plano, tá? Olha aqui no quadro, ó. Eu tenho aqui duas fontes de ondas. Eu tenho aqui a fonte 1, que vai produzir uma onda com essa linha preta, são as frentes de ondas. A linha tracejada, essa linha tracejada, nós já sabemos que é o vale. Essa linha contínua é a crista. Então essa onda aqui está sendo propagada com uma certa frequência em crista e vale. Crista e vale, ó. É a onda preta, tá? E em fase com essa fonte 1, eu tenho uma fonte 2 que está produzindo essa onda verde aqui, ó. E elas têm a mesma frequência. A fonte 1 e a fonte 2 têm a mesma frequência. Então elas vão fazer uma interferência, olha. Aqui a onda verde aqui, ó, de linha verde, também crista e vale. A crista é a linha contínua e o vale é a linha tracejada. Tá certo, pessoal? Olha para cá aqui então. Vamos analisar aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto A, tá? Vai encontrar aqui uma linha preta contínua, vai encontrar com a linha verde contínua, ó. Esse ponto aqui, ó, ponto A. Esse ponto é uma interferência construtiva. É uma interferência construtiva. Por quê? Porque está encontrando crista com crista. É a crista da onda da fonte 1 e a crista da onda da fonte 2. Então é interferência construtiva. Aqui vai somar as amplitudes. Como também, pessoal, aqui no ponto B. O ponto B está a linha tracejada preto com linha tracejada verde. Vai encontrar vale com vale. Também é uma interferência construtiva. É uma interferência construtiva. Porque vai encontrar vale com vale. Aí vai somar as amplitudes. Agora, veja bem aqui agora, pessoal. Se eu pegar esse ponto aqui agora, ó, ponto C. Ponto C. Aqui o ponto C, eu estou encontrando linha contínua preta, que é a crista, com a linha tracejada verde. Olha, linha contínua preta com linha tracejada verde. É um encontro em oposição de fato. Estou encontrando crista com vale. Então, esse encontro de crista com vale é uma interferência destrutiva. É uma interferência destrutiva. Tá? Do mesmo jeito, se eu encontrar aqui, olha esse ponto aqui agora, ó. Olha esse ponto aqui agora. O ponto D, que vai encontrar a linha tracejada preta com linha contínua verde. Olha, linha contínua verde com linha tracejada preto. Então isso aqui é uma interferência destrutiva, porque está encontrando crista da verde e vale da fonte preta. Então também vai ser uma interferência destrutiva. Uma interferência destrutiva. Então, nesses pontos de interferência destrutiva, vai ter uma anulação da onda. Uma crista anula a outra crista. A interferência construtiva vai ter uma soma das amplitudes. Então, aqui vai ter amplitudes máximas e aqui vai ter uma anulação das amplitudes. Aqui, se eu for observar, pessoal, eu vou perceber que ao longo dessa linha aqui, ó, olha, vários pontos aqui, ó, aqui vai ter uma linha, ó, uma linha de interferências construtivas. Então isso aqui tudo vai produzir interferência construtiva. Olha, ao longo dessa linha aqui vai formar interferência construtiva. Se eu olhar aqui agora também, eu vou ter aqui uma linha de interferência destrutiva. Olha, ao longo dessa outra linha aqui agora, ó, vai ser interferência destrutiva.
E assim sucessivamente, vai formando aqui, ó, interferência construtiva, interferência destrutiva, interferência construtiva, são franjas de interferência. Se isso aqui for luz, é como ficaria aqui, luz clara, mais acesa, né? E luz apagada. Que uma lâmpada seria apagando a outra. Aí luz acesa, luz apagada. Ficaria franjas de interferência. Que nós vamos perceber no experimento de Thomas Young. Esse Thomas Young, ele fez esse experimento para perceber o comportamento ondulatório. Tá? O que é esse experimento? Vai se basear aqui em uma produção de onda plana. Aqui eu tenho aqui, ó, as frentes de ondas planas, tanto que se eu pegar aqui, ó, a distância de duas cristas, eu tenho um lambda, tá? E está produzindo essa onda plana e vai se aproximar do obstáculo. O obstáculo é isso aqui, eu tenho dois obstáculos com fendas, com buraco. Olha, esse obstáculo tem um buraco só, que é o primeiro, e o segundo obstáculo tem dois buracos. E colocado nessa posição, o primeiro no centro e o segundo nas extremidades. O que vai acontecer com esse experimento? Quando a frente de onda se posicionar bem rente a esse obstáculo, olha, bem rente a esse obstáculo, essa frente de onda vai ter um elemento aqui nesse buraco que vai difratar. Então aqui vai mudar de onda plana, vai virar onda circular, ó. Acontece a primeira difração, tá? Essa onda vai virar aqui onda circular. Nós já até estudamos isso aqui. Agora, essa onda circular, que tem a mesma frequência que essa e tal, vai se aproximar desse outro obstáculo. Aí vai vir aqui, ó, vai ter aqui uma outra frente de onda, um outro elemento aqui, vai produzir uma nova onda aqui, ó. Aqui vai ser uma nova onda. Vou chamar aqui, então, de... Vamos colocar a onda preta aqui, ó, né? Vou colocar aqui, é uma nova onda, uma onda circular agora preta, assim, ó, tá? Uma onda circular preta aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de fonte 1, semelhante a essa fonte 1 aqui, ó, tá? Do mesmo jeito, essa mesma onda aqui vai se aproximar aqui, ó, e o elemento aqui vai criar uma nova onda. Então, nesse obstáculo 2, que tem dois buracos, vai produzindo duas fontes diferentes. Eu vou chamar essa fonte aqui de verde, fonte 2, que vai produzir aqui a onda verde, ó. Então, aqui novamente aconteceu a difração. Então, nesse obstáculo aconteceu a difração. Difração no primeiro e difração no segundo. No segundo produziu duas fontes. E essas duas fontes vão produzir ondas em fase, ou seja, com a mesma frequência, e vão sofrer interferência. Olha, as cristas verdes vão encontrar as cristas pretas. E também as linhas trastejadas verdes, que estão os vales, vai encontrar as cristas pretas. Então vai ter interferência construtiva e destrutiva. Do mesmo jeito, as cristas pretas encontram aqui as cristas verdes e os vales verdes. A linha trastejada preta, que é o vale, também vai encontrar vale verde e vale e crista verde. E aqui vai ter interferência construtiva e destrutiva. Semelhante àquelas de lá, ó. Isso aqui é essa representação aqui. Aonde? Bem no centro, ó, o que o Thomas Young percebeu. Bem aqui no centro, ó. Bem aqui no centro vai ter as interferências construtivas. Bem aqui vai ter uma interferência construtiva. Interferência construtiva. Seria a interferência máxima. Se fosse luz, essa parte que seria a parte que receberia máxima luz, assim, ó, todo estaria iluminado, isso aqui, tudo isso aqui está iluminado. Olha que interessante, essa onda, essa luz iria propagar aqui, passar pelo buraco, passar por os dois e iluminar aqui com intensidade máxima. Esse experimento de Thomas Young retrata aqui, né, olha, o comportamento ondulatório, que a onda faz curva, e vai formando franjas claras, franjas apagadas, franjas claras, franjas apagadas, e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Esse aí é o experimento, então, de Thomas Young, que representa aí o comportamento ondulatório, né? Tanto que eles fizeram também esse experimento com matéria, com elétrons, e percebeu que a matéria, o elétron também faz esse percurso também. Mas aí é uma outra história, a gente conversa depois. Pessoal, então como nós vimos aqui, vamos ver no slide. Pessoal, olha aqui.
Nesse slide, nós estamos vendo aqui a interferência de duas fontes, olha, que está produzindo aqui a onda, nós estamos vendo franjas claras e franjas escuras. É justamente a interferência construtiva e destrutiva. No experimento de baixo, nós estamos vendo os dois fenômenos ondulatórios de difração e interferência, que é no experimento de Thomas Young. Nós estamos vendo lá que a onda vem plana, tem um primeiro obstáculo, difrata mudando para uma onda circular, curva, depois tem um segundo obstáculo que produz duas fontes de ondas com a mesma frequência. E essas duas fontes acontece interferência e lá na parede faz a iluminação das interferências construtivas e destrutivas. Percebem a animação, ó. Tá certo, pessoal? Pessoal, para a gente finalizar então a interferência, nós vamos ver aqui a equação que pode calcular aí frequência, comprimento de onda dessas interferências, tá? Vamos para o quadro, olha. Se eu pegar aqui uma situação de ondas em fase, como nós vimos agora mesmo, eu tenho aqui a fonte 1 e a fonte 2 e o ponto P que vai acontecer a interferência e essas ondas em fase. Se eu considerar que essa fonte 1 está emitindo sua onda, e essa onda vai se propagar até o ponto P, aqui está a crista, por exemplo, dessa onda, tá? E vai encontrar aqui com a onda produzida pela fonte 2, que vai se propagar aqui nessa linha, até aqui o ponto P. Bem, eu vou ter aqui um encontro, na verdade, vários encontros nesse ponto P. E vai encontrar crista da fonte 1, com crista da fonte 2, vai encontrar crista da fonte 1 com vale da fonte 2, e essas ondas estão em fase. Aqui eu posso achar um número de interferências, que seria esse N aqui, ó, ele vai indicar um número de interferências. O N vai indicar um número de interferências que vão acontecer naquele ponto P, de interferências que vão acontecer naquele ponto P. Tá? Se eu pegar aqui a distância da fonte 1 até o ponto P, menos a distância da fonte 2 até o ponto P, em módulo, porque não me interessa o valor positivo. Esse módulo é só para indicar que eu quero o valor positivo. Por exemplo, aqui eu posso ter um valor maior do que esse. Ao subtrair já dá positivo. Mas eu poderia ter um valor aqui também menor do que esse daqui. Aí daria negativo e esse negativo não me interessa. Eu aplico o módulo para ficar positivo. Por isso que está em módulo aqui. Então, a diferença das duas distâncias é igual a um número de interferência vezes lambda sobre 2. Esse lambda sobre 2 é o que nós chamamos de fase, ou fuso da onda, Tá? E se essa interferência for construtiva, se for crista com crista ou vale com vale, esse N ele vai ser os números pares. 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Eu vou cancelar o zero, que o zero não vai produzir nenhum resultado. A minha primeira interferência construtiva no ponto P vai ser o número 2. A primeira interferência, o primeiro par. A segunda interferência vai ser o número 4, construtiva. A terceira seria o terceiro par, que é o 6. E assim por diante. Se a interferência for destrutiva, ou seja, encontrar crista com vale, a minha interferência destrutiva, o N, vai ser os ímpares. Aí a primeira interferência vai ser o 1, o primeiro ímpar. A segunda interferência destrutiva vai ser o 3. Vai ser o 3, a segunda interferência. A terceira interferência vai ser o 5. E assim sucessivamente. Isso quando essas duas fontes estão em fase. Se essas duas fontes estiverem em oposição de fase, estiverem em defasagem, isso aqui vai inverter. A construtiva de par passa a ser ímpar e a destrutiva de ímpar passa a ser par. Isso quando as ondas forem em oposição de fase. Vamos verificar isso aqui no exercício 11 da lista. Vamos lá, pessoal. Na figura, F1 e F2 são dois pinos que batem cadenciadamente na superfície da água, produzindo ondas que se propagam com velocidade módulo 2 metros por segundo. Os pinos operam com a mesma frequência e em concordância de fase. Se no ponto P as ondas provenientes de F1 e F2 se reforçam em interferência construtiva pela segunda vez, qual a possível frequência de operação dos pinos? Vamos para os dados do exercício 11.
Nós temos que a velocidade dessa onda é 2 metros por segundo. Ele fala aí que vai ter uma interferência construtiva na segunda vez. É a segunda interferência construtiva. Então a interferência é construtiva e é na segunda vez. E essas ondas aqui estão em fase. Na segunda vez vai ser o par 4. A primeira, olha, o N, se fosse a primeira, né? O N seria 2, o segundo 4, o terceiro 6 e assim sucessivamente. Então a segunda interferência é o 4. Por isso que N é igual a 4. É o segundo par. Tá? E ele pede aqui a frequência. E nos deu essa figura. Olha. Aqui eu tenho a distância da fonte 1 até a fonte 2, que vale 30. Eu tenho a distância da fonte 2 até o ponto P. Então aqui a distância da fonte 2 até o ponto P vale 50. Isso aqui é a distância da fonte 2 até o ponto P. Está faltando a distância da fonte 1. Quanto que vale isso aqui? Se você observar, isso aqui vai ser um triângulo, né? Retângulo, e é um triângulo pitagórico. Se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, eu acho esse resultado aqui, ó, tá? Se aqui é 3 ou é 30, né? E aqui é 5 ou 50, qual vai ser esse valor aqui? Isso aqui é o outro cateto. Bem, por ser um triângulo pitagórico, nós sabemos que aqui vale quanto? 40 centímetros, tá? É o triângulo pitagórico. Os catetos aqui é 30 e 40 e esse aqui é 50. É só jogar o teorema de Pitágoras, que vocês já conhecem. Tá? Agora, se eu aplicar essa equação, olha, da interferência de ondas, módulo da distância da fonte 1 menos a distância da fonte 2 igual a N vezes lambda sobre 2. A nossa distância da fonte 1 é 40, a distância da fonte 2 é 50, o N é 4, que é a segunda interferência, eu vou achar o lambda. 40 menos 50 menos 10. Só me interessa o positivo, vou aplicar o módulo, fica positivo. O módulo de menos 10 é 10. Agora, 4 dividido por 2, eu vou fazer essa operação 4 por 2, vai sobrar 2. O que eu vou fazer aqui agora? Esse 2 que está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, o 10 positivo dividido por 2. 10 por 2, 5. Aqui está em centímetros, temos que passar para metro. Ao dividir aqui por 100, nós passamos aqui o lambda para metro. 5 por 100 vai dar 0,05 metros. Jogando na equação da ondulatória, que é V igual a lambda vezes frequência, nós podemos achar a frequência. Se eu isolar a frequência, vou passar o lambda dividindo, frequência vai ser velocidade dividido por lambda. A velocidade ele deu é 2. E o lambda nós achamos aqui, 0,05. 0,05. 2 por 0,05 é a mesma coisa que dividir 200 por 5. Estou multiplicando em cima por 100 e embaixo também por 100. 200 por 5, 40 Hz. Então nós temos que a frequência de batimento desses pinos é 40 Hz. Tá certo, pessoal?